Boa tarde, nós estamos aqui abrindo a primeira conversa da primeira temporada da série sobre complexidade, e justamente por ser essa primeira, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre a ideia da série e depois entrar nessa conversa de hoje. E aí apresentarei e agradecerei aos que participarão comigo aqui hoje. Eu gostaria de dizer para todos que, assim, eu estou tão contente de começar essa série. Eu já fiz várias outras, ou ciclos, ou séries, etc., por outros assuntos, de outros assuntos, como qualquer pessoa pode encontrar no acervo aí do IEA, né, os vídeos. Mas essa é especial porque faz muito tempo que eu estou querendo realizá-la e várias vezes eu desisti. E desisti por uma razão estranha, é que eu não encontrava um número suficiente de colegas que pudessem participar. E isso mudou totalmente nos últimos tempos. Não só nós encontramos estes seis que vão participar de áreas tão diversas, né, como quem viu o programa já notou, mas nós temos um número suficiente para fazer a segunda série, está prevista para o começo do ano que vem, e, e talvez até mais, porque, por exemplo, nem todo mundo pode ter prestado atenção nisso, mas nesta temporada aqui nós teremos seis, e os seis de São Paulo. Não da USP, os seis, mas das universidades do estado de São Paulo. E eu suponho que, à medida em que a gente vá fazendo, e que as pessoas vão ficando sabendo do que está rolando, etc., nós vamos, vai aparecer, e eu peço até, que seria muito importante mapear melhor quem são os colegas que trabalham de alguma forma com complexidade. Alguém poderia pensar, isso é tão fácil, você vai lá no Lattes e sabendo fazer a busca, você vai descobrir. Não é assim simples. Uma das razões é que muita gente que trabalha sobre complexidade não necessariamente coloca isso como seu assunto principal ou dos assuntos das linhas de pesquisa principais. E, por outro lado, muita gente usa a palavra complexidade para coisas que não. Então, eu fiz essa pesquisa, evidentemente, no Lattes e foi bem frutífera. Então, acabou funcionando mais assim: conversa com um, aí um lembra de um segundo, o segundo lembra do terceiro, e assim por diante, e aí, de repente, nós tínhamos um número maior. Só na USP existe mais gente que pesquisa sobre complexidade do que eu poderia imaginar alguns meses atrás. E é por isso que eu estou dizendo que já temos um número suficiente de colegas que vão participar da segunda temporada. Bueno, isso era para falar da apresentação geral. Eu não estou enumerando quais serão, etc., porque isso tudo está aí divulgado, muito bem divulgado pelo IEA, foi, inclusive, essa série, e me espantaria que alguém dissesse que não foi informado, porque realmente não só o site do IEA tem isso há muito tempo já, está lá estampado, a programação toda, como de 2 semanas atrás para cá, a área de comunicação do IEA fez um esforço especial para divulgar a série. Então, eu considero que isso é suficiente sobre a série em geral, e agora eu vou falar, então, de como é que nós vamos organizar essa primeira conversa, que será com o colega César Nunes. Então, Sérgio, se você puder colocar os teus slides aí. Então, isso é o que foi divulgado, né, sobre a primeira conversa. Pode passar, Sérgio? Então, que hoje será, então, com o César Nunes, que já se vê aí, é do IEA da Unicamp, lá que eles têm uma sigla um pouquinho diferente da nossa,
mas é o Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Pode ir. Então, aqui um breve esquema da formação dele, né? Ele fez um doutorado em física teórica na Universidade Técnica de Munique, já tinha feito mestrado em física nuclear na USP, e na graduação ele fez ao mesmo tempo física e música. Se surgir a oportunidade, ele vai explicar um pouco isso também. Participa de um grupo lá importante em Harvard, colaborou com o pessoal de Toronto também, colabora, e ele é membro do grupo de pesquisa e inovação da OCDE, principalmente da OCDE do PISA, né? Então, já adianto, ele vai falar disso, ele tem uma prioridade muito grande para as questões que nós vamos estar discutindo, a preocupação dele é como que elas podem ser usadas na educação. Então, aí está especificado qual é o grupo que ele faz parte lá na Unicamp, no Instituto de Estudos Avançados, né, que é esse grupo Ética, Diversidade e Democracia, e isso que está em negritos embaixo é para quem puder ter tempo de prestar atenção e ler. Por favor, Sérgio. Nós pedimos sempre que os nossos convidados destaquem das suas, em geral todos eles têm muitas publicações, e ele escolheu destacar esse aí justamente da escola para a vida em sociedade, o que confirma o comentário que eu acabei de fazer, e também da ligação dele com a OCDE, que é a, a editora, né, que publicou esse relatório que está aí à direita. Sérgio, por favor. Então, a Márcia, mais do que apresentar, porque ela, inclusive, já participou de uma conversa anterior, numa série sobre o livro Antropoceno, no dia, principalmente, que foi o Marcus Buckrich. Mas é que a gente combinou e eu, então, por isso que eu digo, não é apresentação, é um agradecimento, né? Eu agradeço muito ela ter concordado, aceito o convite para participar dessa série, e que nós vamos começar hoje. Então, estou repetindo aí a apresentação já feita, né, que ela trabalha na Superintendência de Comunicação Social da USP desde 2004, onde exerceu vários cargos. Atualmente, ela é editora executiva da Superintendência, é responsável tanto pelo jornal como pela rádio, pelo canal, revista, e assim por diante. Mas destacar, sobretudo, que não aparece aí, é que ela é uma uspiana total, assim, ela fez tudo, desde a graduação que está lá em cima na escola, na ECA, né? Ela, até hoje, ela tem uma trajetória totalmente vinculada à Universidade de São Paulo. Enfim, insisto que é mais um agradecimento à Márcia, que logo vai, agora, a partir de agora, fica com ela. Só para vocês terem uma ideia da maneira como a gente vai tentar organizar, no início será basicamente uma entrevista que será conduzida pela Márcia. Em seguida, em algum momento, talvez, eu entre comentando algumas das respostas do César, e aí pode ser que surja um diálogo, ou pode ser que aí a Márcia se veja entrevistando duas pessoas ao mesmo tempo, em vez de entrevistar uma só. E numa etapa final, nós vamos, em princípio, responder a perguntas que eventualmente cheguem para nós, né, pelo, pelo canal aí que o IA coloca sempre um avisozinho, qual é o e-mail que tem que ser enviado. Já aviso vocês que, às vezes, a gente tem dificuldade de acompanhar o que o colega que está falando e ler a pergunta ao mesmo tempo. Tal. Então, pode ser, eventualmente, que a gente faça uma pequena interrupção antes de começar a responder as perguntas, que é para dar tempo para eu e a Márcia lermos as perguntas. Mas, às vezes, isso não é necessário. E mais do que isso, às vezes, dependendo da pergunta que surgir, ela poderá ser antecipada. Isto é, se nós tivermos ainda na tal segunda fase, por exemplo,
E, e surgiu uma pergunta que é ótima para que ela não precisa ficar esperando para colocar só lá no fim. Deu 10 minutos essa fala, eu passo a palavra para a Márcia, então. Então, agradecendo mais uma vez pela colaboração. Boa tarde, professores. Boa tarde a todo mundo que está assistindo essa conversa nossa hoje. Professor César, eu queria começar pelo início mesmo, pela indagação do professor Zé Eli, que deu origem a essa série de conversas. O físico Stephen Hawking, ele dizia que século XXI seria o século da complexidade. É isso mesmo? A gente pode dizer que ele estava certo, ele estava errado? E de que complexidade a gente está falando? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Zé Eli. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que sim, eu acho que ele tem razão em dizer que é o século da complexidade. Eu acho que o que ele quis dizer é o século da complexidade na ciência, mas eu acho que a gente está na complexidade na sociedade, né? O nosso caminhar evolutivo da sociedade veio nos mostrando uma sociedade cada vez mais complexa. Isso exige uma ciência que dê conta dessa complexidade. Aí nós temos dificuldades, né? De que ciência é essa? Mas eu acho que nessa análise de que nós estamos mais complexos como sociedade, eu acho que sim. E que ciência é essa, professor? Oi? Que ciência é essa? Então, quando a gente fala da ciência usual, né, vou pôr bem entre aspas, né, porque já é toda a ciência, existe sempre uma ideia de previsibilidade, por exemplo. Né? Quer dizer, a ciência me ajuda a olhar para o mundo, entender o mundo e participar dele, participar de uma maneira ativa, saber o que vai acontecer ou como é que eu posso transformar. E eu acho que a complexidade é justamente esse caminho mais paralelo, que é reconhecer que tem muita coisa que é imprevisível, tem muita incerteza. Então, a ciência da complexidade, ela é quase como o patinho feio da ciência, porque ela não é o previsível, né? E aí tem muita dificuldade, mas é um campo, a matemática disso é diferente do que a gente costuma pensar, formular teorias para isso é diferente do que a gente costuma pensar numa ciência mais ordenada. E de que forma isso pode nos ajudar a responder às questões que o mundo nos impõe? Por exemplo, desafios relacionados ao desenvolvimento de políticas públicas, discussões como democracia, educação, etc. Então, eu acho que a democracia é um bom exemplo, né, da gente pensar que sociedade é essa que nós temos e quão complexo é viver nessa sociedade ou tornar a sociedade melhor. A ideia de democracia é uma ideia de que existe uma auto-organização, né? As pessoas, o povo participa, toma decisões e conforme o mundo vai se modificando, as decisões são modificadas, a participação das pessoas. Então, esse processo, quando você pensa que no mundo hoje nós temos uma combinação de culturas, de visões de mundo, existe naturalmente um puxa para cá, puxa para lá, na hora que você vai tomar decisão, um quer uma coisa, outro quer outra. Então, chegar em consensos, por exemplo, né, ou ceder, coordenar perspectivas, todas essas coisas são difíceis de fazer, não tem uma resposta única. Né? Então, a gente diz, esse é um tipo de problema, que ele é um problema complexo, e você não resolve esse problema, você navega por ele. Neste momento, uma boa solução, né, de combinar os vários interesses de várias culturas é deste jeito, mas isso daqui a pouco muda, porque os grupos vão se reagregando, né? E então essa ideia de como é que eu faço uma ciência, né, que me permite entender um pouco mais, navegar por isso, ela naturalmente não é uma ciência baseada em regras, por exemplo, né? Eu preciso de algumas regras, mas a regra sozinha não dá conta dessa dinâmica toda, né? Então acho que quando a gente traz ciências da complexidade para esse vamos dizer, esse âmbito, né, social, é, ela se mostra muito necessária, né? Eu vou entender e vou conseguir navegar por essas situações que são um pouco mais abertas, difusas, conflituosas, se eu tiver algumas maneiras, né, de olhar para isso, de entender isso, de conversar sobre isso. E a complexidade nos traz uma linguagem e algumas metodologias que permitem navegar por isso. Né?
Professor, eu imagino que os estudos da complexidade, eles acabam interconectando diversas disciplinas, diversas áreas de pesquisa, diversos paradigmas de áreas diferentes, da física, da sociologia, etc. De que maneira todo esse arcabouço conversa para buscar esse tipo de solução? É interessante pensar um pouco na história, né, da complexidade. Nos anos 80, por exemplo, surgiram muitos centros de estudo de complexidade. Talvez o mais famoso é o Instituto Santa Fé. E o que fizeram lá, né? Foi um momento que a gente reconhecia, né, a necessidade de novos métodos, a complexidade que a sociedade já tinha, né, e mesmo nas diversas áreas, se reconheceu talvez o limite do que a gente estava fazendo e uma necessidade de algo diferente, né? Quando a gente fala de sistemas não lineares, tal, aí tem a emergência das coisas. Então, nessa época, o que aconteceu? No Instituto Santa Fé, por exemplo, eles juntaram pesquisadores muito experientes, renomados, de diversas áreas, e falaram, bom, vamos ficar juntos, vamos começar a conversar sobre o que cada um está vendo nessa perspectiva de sistemas adaptativos complexos, né, que a gente diz. E aí foi algo, eu diria que muito frutífero, porque você começa a trazer metodologias, maneiras de lidar com os dados, de organização, de formulação de resposta a alguns problemas complexos, que passam a ter esse caráter mais interdisciplinar que você mencionou. E eu acho que isso foi uma abertura, né, cresceu muito o número desses institutos devotados à complexidade ao longo dos anos, e acho que teve até uma expectativa alta demais, né, vamos conseguir resolver alguns desses problemas complexos, e não resolvemos, né, e aí eu volto ao que eu falei no começo, alguns desses problemas nunca vão ser resolvidos, né, um pouco aquela ideia de que eles são problemas evolucionários, né, então a sociedade vai mudando, os problemas vão mudando junto e a gente nunca vai resolver, a gente vai encontrando os melhores caminhos para isso, mas que a gente precisa desse olhar interdisciplinar, trazer, né, porque esses problemas, eles não seguem a divisão que nós fazemos das ciências, né? Quando a gente tem as áreas, sub-áreas, em geral a gente se devota, né? Se dedica a uma área, mas os problemas reais, eles misturam várias áreas. Então, se você chama especialista de uma área para tentar propor uma solução para um problema, pegar pandemia, por exemplo, você chama alguém da área da economia, o tipo de solução que ele vai propor é totalmente diferente se você chamar alguém da área da saúde pública, por exemplo, né? Agora, eu preciso dos dois. Então, essa necessidade de que para vários problemas a gente precisa combinar e essa conversa, ela precisa ter interfaces, não é eu defendendo o meu, o outro defendendo o dele. É uma conversa interdisciplinar. E eu acho que nisso que as ciências da complexidade nos ajudaram bastante. Ela funciona também como um jeito de pensar, né? Uma linguagem para lidar com esses problemas. Mas é um belo desafio, não, professor? Porque pesquisadores que se dedicam à complexidade, em geral, eles saíram de uma área específica, por exemplo, no seu caso, a física e a música, né, a graduação em música. E aí, qual o desafio metodológico, ético, moral associado a esse tipo de abordagem? Como unir esses vários saberes? Eu acho que talvez a melhor maneira para pensar quando você traz, né, esses desafios, é pensar a partir dos próprios problemas que a gente está lidando, né? Então, alguns dos problemas eu não classificaria como problemas éticos, né? Eu acho que a gente tem aí uma expectativa de atuação, né? Quer dizer, o que nós, cientistas, podemos fazer frente a esses problemas do mundo. E aí nós temos uma gradação enorme, né, de problemas com maior e menor complexidade e mais e menos interdisciplinares. E alguns desses problemas, eu diria que a gente hoje percebe que eles não vão ser resolvidos ou nem melhorados num curto prazo. A gente levou, em alguns deles, 300 anos caminhando numa direção e a gente percebe hoje que essa direção é insustentável, por exemplo. Então, fazer uma mudança, aí sim, a gente tem que trazer um aspecto ético, mas tem que trazer um aspecto de
de transformação, né? Quer dizer, se a gente se organizou o tempo inteiro para chegar, né? E aí eu estou falando de 300 anos, 400 anos, por quê? Porque eu estou pegando algumas dessas coisas sendo uma própria consequência de um pensamento iluminista, por exemplo, né? Mas é um pensamento iluminista que a gente foi levando ele para uma busca de eficiência, por exemplo. Só que o que nós sabemos, né? Tem muita coisa na natureza que, para eu dar conta, né, de manter a diversidade, por exemplo, né, diversidade de espécies. Se eu estiver pensando a partir do ponto de vista de uma única espécie, essa espécie vai ser mais eficiente se ela aumentar, proliferar, tal, mas como, né, um sistema global, o que eu preciso? Que essa espécie não cresça tanto, que ela não seja tão eficiente do ponto de vista dela, porque senão eu corrompo todo o sistema. Então, o que a gente percebe hoje? Os nossos problemas globais, né, crise climática, aumento de desigualdade, tá? Tudo isso é consequência de um jeito que a gente veio pensando ao longo de muitos anos, mas principalmente ao longo dos últimos 50 anos, né? Eu acho que aí a gente teve um caminhar numa direção errada e tem que ter esse olhar complexo, porque A resposta para esses problemas estariam, então, nas ciências da complexidade. eu diria que também na ciência da complexidade, né? A ciência da complexidade, eu acho que ela sempre tem que entrar em cima do conhecimento que a gente já tem. Então, eu diria que o conhecimento gerado já nas diferentes áreas, ele é importante, mas quando você traz um pensamento complexo, é como se você questionasse, né? A gente costuma falar muitas vezes a torre de marfim, né? De cada uma das suas áreas, né? Você fala, tudo bem, aqui tem uma consistência interna nessa torre, nesses pesquisadores, nesse tipo de solução, e tem a outra torre aqui, só que o mundo mistura as duas torres. Então, a ciência da complexidade, no fundo, ela faz um questionamento dessa área e propõe uma ligação com a outra área. Ela é a parte, eu diria que difusa, né, e que trabalha nos limites. Então, esses nossos problemas atuais, eles têm essa característica. A gente precisa sair da caixinha do que não está funcionando. Quando o senhor fala dessa questão das torres, né, dos arcabouços metodológicos, científicos de cada uma das áreas, e que a complexidade perpassa tudo isso, então é correto a gente falar em ciência da complexidade? Ela é uma ciência nesse sentido? Eu acho que aí tem uma questão mais semântica, né? Se a gente quer chamar de ciência ou não, e aí com que definição nós trazemos, né? Eu acho que, do ponto de vista que a ciência, ela é pensada como uma maneira racional de olhar para o mundo, onde eu consigo me posicionar, eu tenho uma linguagem onde eu consigo que outras pessoas entendam aquelas coisas, né? Então é uma linguagem comum para a gente se posicionar frente ao mundo e no limite entender o que é verdadeiro, o que é falso, né? Das nossas, do que a gente assume, hipóteses, das nossas teorias. Então, nesse sentido, eu diria que as ciências da complexidade têm que ser olhadas como ciência também. Quer dizer, a gente está formulando hipóteses, está formulando uma visão de mundo, tem uma linguagem para intervir nesse mundo, né? Mas eu acho que a gente tem também que ter um certo cuidado, porque se eu trouxer uma definição muito estrita, né, de ciência, que é, por exemplo, eu formulo uma hipótese, testo essa hipótese, né, e aí eu digo, então eu consigo andar. Tem definição de complexidade, por exemplo, que diz, eu reconheço que uma situação é complexa quando eu tenho duas hipóteses para as quais eu tenho evidências que sustentam as duas hipóteses, só que as duas são contraditórias entre si. Então, isso é verdade porque tem evidência, também é verdade porque tem evidência, só que se uma for verdade, a outra não pode ser verdade. Isso caracteriza uma situação complexa, né? E às vezes a gente fala, bom, então eu tenho que resolver esse dilema, esse paradoxo. Às vezes dá para resolver, às vezes não. Às vezes, como eu estava falando, se eu tenho diferentes culturas, né, por exemplo, interagindo num mundo, o que é verdade para um pode não ser verdade para outro nesse sentido. Quer dizer, eu estou comprovando que isso é bom para o meu povo. Né? E o outro está vendo, não, isso aqui que é bom. Só que o que é bom para um não é bom para o outro. Então, eu estou trazendo exemplos só para a gente pensar até que ponto algumas das assunções que nós fazemos, elas são úteis ou não. Né? Tem um pesquisador com quem eu trabalho há muitos anos, né, que
na verdade, é uma fonte de inspiração. Ele deve estar com uns 95 agora, o Karl Bereiter, né, que é tido, quando você faz essas listas de 100 educadores, né, mais importantes do século, tá, ele está lá, né, já não está tão ativo, mas ainda é uma pessoa super inspiradora. E ele fala que a gente tem duas maneiras de pensar, né, o nosso modo de funcionamento. Ele diz que tem o belief mode, né, quer dizer, o modo crença, e o design mode, o modo, né, do design. E ele fala que muitas vezes a gente fica nesse belief mode, né, tentar decidir isso é ciência ou não é ciência. No design mode você fala, para que eu quero isso? Então, se eu quero, né, lidar com os problemas reais, né, complexos e tal, tanto faz eu dizer que é ciência ou não, desse ponto de vista, tá? A gente não pode levar também tão ao extremo. Desse ponto de vista, eu falo, não, mas mesmo que eu não tenha caracterizado como ciência, isso aqui outras pessoas vão fazer. O estudo posso chamar, não posso, quais são as definições, tá? Esse é o lado, né, de quem faz um estudo formal dessas coisas, mas quem está trabalhando no aspecto prático, ele vai falar, tanto faz se ela é ciência ou não, mas essas são as metodologias, essas são as consequências de trabalhar dessa maneira, de ter um pensamento racional, né? Então, só para mostrar que até isso é complexo. Sim. Professor, vamos passar um pouco para o seu trabalho com a área de educação. De que maneira a ciência complexa, da complexidade, o pensamento complexo pode ajudar a entender as questões educacionais e a desenvolver políticas públicas na área de educação, por exemplo? Quando a gente pensa na educação, nós temos a intenção de formar os jovens, né, como futuros cidadãos. Então, nessa perspectiva de formar para esse mundo, formar para um mundo complexo, eu tenho que reconhecer o que é a complexidade, né? Eu não vou querer que o mundo se torne mais simples, né? Isso seria um retrocesso. Eu quero que a gente reconheça essa complexidade, valorize. Então, o fato da gente ter um mundo plural, por exemplo, né? Da gente estar vivendo em grandes cidades onde tem uma mistura de culturas. Nós não estamos voltando para trás e falar, esse grupo que pensa assim, por exemplo, esta religião fica isolada naquele canto, esse outro que é de outra religião fica isolado nesse. Não, a gente está dizendo, nós vamos continuar vivendo todos juntos. Então, a ideia de não reduzir a complexidade do mundo traz para dentro da educação uma ideia de formar para a complexidade, né? E a gente muitas vezes acha que isso nossa, é de outro mundo. Um dos exemplos mais usados para mostrar o que é um problema complexo a gente trazer a ideia de como é que é a formação, a criação de um filho dentro da própria família, né? Então, quando você tem criança, eu tenho 4 filhos, né? Então passei bastante situações desse Bastante tipo, experiência no assunto. experiência. E o que acontece? Quando você lida com uma situação, por exemplo, com um filho, né? E você vai percebendo, não, se eu falar desse jeito com ele, tiver tato, né? Isso funciona. Você vai achando uma maneira de se relacionar bem com o seu filho. Mas passa 1 ano, 2 anos, aquele jeito pode não ser suficiente. Por quê? Porque ele viveu outras coisas, tem outros amigos, tem outros interesses. Então, o que você fazia, a maneira de se relacionar que você foi construindo, ela precisa ser modificada. Ou seja, eu tenho um problema. O que eu fazia funcionava, agora não funciona mais, né? Ou quando você tem 2 filhos, né? No meu caso tinha 4. O jeito que você lida com um é completamente diferente do outro. O outro tem outras expectativas, é mais sensível, por exemplo, ou precisa de uma coisa mais orientada naquele momento. E Então, tem que essa ideia considerar de ainda a que interação entre eles, né? também, né? E Uhum. aí, o que tem de complexo nisso? É você estar adaptando o tempo inteiro, né? O que você faz hoje funciona com esse, não funciona com aquele, e amanhã já tem que mudar tudo isso. Nós fazemos isso naturalmente. A nossa biologia, a nossa evolução, ela nos prepara para isso, né? O ser humano é um dos, acho que é o animal que mais tempo passa com os seus filhos antes dele ter autonomia para viver sozinho, né? Até lá 11 anos, por exemplo, esses meninos ainda são muito dependentes. Mas o que está acontecendo? Eles estão brincando, brigando uns com os outros, testando coisas, se preparando para um mundo onde depois ele vai ter que continuar sendo adaptável.
né? Então, se você pensa, isso é um exemplo natural de complexidade que a gente lida sem questionar, eu não vou desistir de ser pai, né? Eu falo, não, é assim mesmo, às vezes você está lá se descabelando, não dá certo, sabe? Mas isso é um exemplo de que não é não natural pensar na complexidade, a gente deixa até de perceber, de ver essa complexidade. Mas quando vai para a educação, vai para a escola, o que a gente espera? Que a escola ensine um monte de regras, que lá dentro a gente fala, aqui o que fizer para um vai funcionar para 40. E não é verdade, se não funciona para um em casa, né, e eu tenho que mudar de um ano para o outro, por exemplo, na escola também vai ter que mudar. A escola também é um espaço complexo de muitas interações e de trazer agora valores diferentes, tá? Então, essa ideia de que a educação ela tem que preparar para um mundo complexo, na verdade, é se preparar para se relacionar com pessoas muito diferentes, com valores diferentes, com hierarquias de valores diferentes, uma sociedade mais complexa, né? Então, quando eu desenho uma política pública agora, pensando que eu vou preparar para essa complexidade do mundo, né, a gente precisa ir além só daquele ensino das disciplinas, por exemplo. Eu preciso também, né? Mas a gente foi complexificando a sociedade, precisa complexificar a preparação para ela. Então, nesse sentido, a gente precisa usar outras estratégias. Como é que eu formo alguém para a complexidade de viver em grupos agora que não é um grupo familiar? Ele tem que estar imerso em grupos onde essas coisas acontecem, onde situações de tomada de decisão, disputas, tal, isso acontece também dentro da escola. E a gente, em geral, tira isso do, né? Eu finjo que não existe e falo, as aulas são de 50 minutos, o currículo está determinado, tal, e a interação entre os jovens, né, que seria de criação, disputa, tal, é onde você aprende várias dessas coisas, e um processo reflexivo sobre isso, ele em geral não acontece. Então, quando a gente desenha a política pública que leva em conta a complexidade do mundo, preparação para a complexidade, preparação para a convivência ética nesse mundo, né, democrática, você tem que fazer uma política um pouco diferente. Se quiser, a gente pode entrar um pouco como é que faz isso, né? Que aí as Essa ia ser a minha estratégias. próxima pergunta. Como é que a gente faz isso, professor? Então, aí tem, de novo, né? Eu acho que quando nós pensamos em políticas, por exemplo, a área da educação, não dá para pensar política de educação sem ter educadores, né? Mas a gente também a gente se organiza na sociedade como tendo pessoas que definem políticas, implementam políticas. Então a gente tem níveis de governança, por exemplo. Então uma política como essa que reconhece a complexidade, ela precisa ser uma política participativa, né? E e a gente, quando fala de uma política pública, ela é larga escala, né? Uma das características quando a gente pensa em complexidade ou sistemas complexos, assim, eu tenho muitos agentes, e a interação entre esses agentes é uma interação forte. Ela gera, por exemplo, ligação entre eles, né? E eles, ao se associarem, por exemplo, professores, é muito bom que aqueles que têm afinidade por uma determinada visão de mundo, uma determinada visão de educação, eles vão se juntar, vão defender essas ideias, e outros que vêm diferente vão se juntar, vão defender essas ideias. E eu tenho que reconhecer que isso faz parte desse processo, né? Mas a gente tem que conseguir se entender aí. Então, uma política que é desenhada para esse tipo de situação, de reconhecer, preparar para a complexidade, ela prepara para essa interação forte, complexa, no nível dos alunos, entre eles, alunos com professores, professores com diretores, uma escola com outra, a escola com a sociedade, com a governança, né, Secretaria de Educação, diretoria regional. Então, é como se estivesse embebendo todos esses atores num sistema que eu reconheço que ele vai interagir, vai formar grupos de interesse, vai haver uma disputa, vai haver conflitos naturais entre eles, mas a maneira de lidar com isso, de resolver isso, é que é formativo, né? Então faz parte da minha política passar por esse processo onde essas interações, né? E o que acontece, né? Aí outro aspecto da complexidade dos sistemas complexos é que tem uma emergência de coisas, de características coletivas, né? Então esse grupo, de repente, ele pode ter gerado um movimento que ele transformou o currículo, por exemplo, né? Então, se eu trouxer de fora uma implementação de um currículo que veio de fora, pode ser que, na hora que eu ponho dentro do sistema,
acontece uma reação, né, negativa, brutal, que ninguém quer fazer e eu não consigo implementar. Agora, pode ser que eu ponha de uma maneira que eu fale, olha, isso aqui é um, né, eu pinguei um catalisador lá, e aí essas, né, conexões entre os grupos, eles adaptam, modificam, tá? E gera um currículo que faz sentido, ou que é aceito, ou que é diferente aqui, com relação ao que acontece no outro lugar, né? Então, são alguns exemplos. Tem técnica para fazer isso, né? Como é que eu gero essas agregações? Como é que eu ponho limites para a coisa não escorregar logo de cara? Porque eu preciso que experimente antes de ter a resistência, né? Como é que ganha com a escala? Então, tem aí várias estratégias. E o interessante é que, hoje em dia, tem vários, eu diria que, setores importantes para o desenho de uma política pública que reconhece essa necessidade de uma abordagem que leva em conta a complexidade. Então, por exemplo, na Kennedy School, né, a Escola de Administração Pública lá de Harvard, eles têm um grupo que trabalha justamente com implementação de políticas públicas complexas. Eles falam, se você tiver uma política pública que você quer implementar que não tem nada de complexidade, segue o modelo tradicional, desenha, planeja, executa, vê se a execução está sendo conforme o planejamento, a tua avaliação é sobre isso, tá? Isso aqui funciona para uma política pública que não tem complexidade. Por exemplo, eu preciso fazer uma vacinação massiva da população. Eu não quero flexibilidade, eu sei o que eu quero fazer, sei o público que eu quero atingir, larga escala, tal, mas isso é bem definido. Na hora que você faz uma implementação de uma política pública, como essa que eu estava dizendo, que é uma formação para uma cidadania num mundo complexo, eu não posso seguir esse roteiro pré-determinado. E que esse grupo faz, por exemplo, é como é que eu desenho e implemento essa política, reconhecendo que na hora que eu começo a implementar, vai surgir um monte de coisa que o meu plano original já vai ter que ser mudado logo de cara. Quando eu apresentei para as pessoas, eles já falaram, quero, concordo, não concordo, quero outra coisa, né? E isso é o Que tem a natural. ver com a questão da emergência, né, nesse sistema complexo. Tem a ver com a emergência e tem algo que é importante, por isso que eu falei que tem vários atores importantes trabalhando nessas coisas. Por exemplo, a maneira como eu avalio isso faz muita diferença. Então, tem um outro autor, né, que é o Michael Patton, por exemplo. Ele tem defendido muito a gente fazer avaliações que são avaliações desenvolvimentais. O que significa isso? A avaliação em si, ela retroalimenta o processo, porque uma das coisas, né, da complexidade, de novo, é o efeito do feedback, né? A hora que eu fiz alguma coisa, as pessoas são mexidas por aquilo, mas elas interagem umas com as outras e elas modificam o próprio sistema. Então, tem um efeito recursivo. Eu comecei a mexer e o sistema mudou, já não é mais o que eu queria no próximo passo. Como é que eu acompanho isso, né? Ou como é que eu contribuo também com esses feedbacks na direção, né, que se queria inicialmente? Então, essa avaliação desenvolvimental é uma estratégia possível de fazer esse tipo de avaliação, né? Porque quando você fala lá, olha, eu tenho meu plano, eu já defini todos os indicadores, e é só isso que eu vou medir, quando você começa a atuar, aquilo não foi suficiente para medir se o sistema está se transformando ou não na direção que você queria. Porque, em geral, essas transformações também são muito demoradas, né? Pode ter o tipping point, né, o ponto de virada lá, do efeito coletivo emergiu alguma coisa, mas isso também não é previsível, né? Pode levar muito tempo para isso, pode acontecer muito rápido. Professor Zé, alguma questão? Eu tinha notado até enquanto vocês falaram, teve um momento que teve umas marteladas, aí eu não sei em qual dos dois É aqui estava. do meu lado, tem uma construção aqui que eles Então, e resolveram. como eu tenho problema parecido aqui, eu evito de deixar aberto o meu Tá, quando microfone. vocês estiverem falando, eu vou fechar aqui, tá? Enquanto ouvia esse interessante diálogo aí, que resultou das perguntas da Márcia, eu, evidentemente, também foram me surgindo perguntas, e eu tenho três aqui que eu selecionei, e eu vou começar, a primeira é bem tranquila, depois elas vão complicando, vamos dizer assim. Eu queria, César, que você contasse, você tentasse lembrar como que você começou
me preocupar, investir nesse tema da complexidade? Foi lá quando você estava fazendo física nuclear na USP? Foi um pouco depois, quando estava fazendo pós? Tenta situar um pouco na sua trajetória intelectual, de pesquisador, quando é que esse sino tocou? É interessante pensar. Eu diria que o meu doutorado na Alemanha ele foi algo que me marcou muito, né? Porque lá eles a sua defesa de doutorado é do seu título, né? Seu nível de doutor, não é de uma tese em particular. Então a avaliação no dia da defesa você vai defender o seu título. Eles já leram a sua tese, né? Já passou pelos professores titulares, você faz uma entrevista com uma porcentagem deles, então eles já avaliaram o trabalho. Nesse dia, você senta com 3 físicos de áreas diferentes, então tinha, né, eu era físico teórico, meu orientador estava lá, mas tinha um físico experimental e uma pessoa de física aplicada. E eles começam a te perguntar qualquer coisa, né? Então vamos conversar sobre tal assunto e vai, eles fazem um mapa do teu conhecimento até uma hora que você não consegue mais resolver, aí muda de assunto, né? Então é uma sensação estranha, né? Porque o tempo inteiro você chega num limite que você não sei, né? Mas eles são especialistas em outras áreas. Só que nós sabemos disso. Quem está no programa sabe que isso vai acontecer. Então, nos 4 anos que eu fiquei lá, é como se você tivesse antenado em tudo, né? Vem lá, no meu corredor tinha um prêmio Nobel, e ele tem outros contatos, então vinha lá gente do mais alto gabarito, só que o tempo inteiro, na hora do café, a conversa é sobre quem está vindo, o que está pesquisando, então você vai ligando muitas coisas. Eu acho que isso foi uma das primeiras mudanças da minha cabeça com relação ao que eu tinha visto na USP, né? O meu mestrado foi aqueles mestrados convencionais, você escolhe um assunto, vira um especialista, né? Vai bem fundo naquilo, mas é só isso. E depois lá foi uma preocupação disso. Mas, então, isso assim, acho que é um ponto de virada, você começar a olhar todas as interligações e dar sentido, você não consegue saber tudo, mas você começa a fazer ligação de um assunto com o outro. Então, chega uma hora que começa a iluminar. Ah, isso e aquilo, isso aqui que está usando nessa área é parecido com o que tem na outra área também. Mas eu diria que talvez o que mais mexeu comigo foi lá nos anos 90, quando eu li o livro do Kevin Kelly, aquele Out of Control, né? O Kevin Kelly, ele era um dos editores da revista Wired, hoje está lá na Long Now Foundation, mas é um livro disso, de complexidade, né? O Out of Control é assim, sistemas complexos adaptativos não centralizados, né? E quanto que eles se adaptam ao mundo, tal. Para mim aquilo foi uma coisa assim, porque nessa época eu estava já aí com o pé fora da USP, um pé ainda na USP e tal, e eu estava fazendo muita coisa pela minha formação e tal, então eu desenhava sistemas e estava entendendo como é que as empresas trabalhavam lá usando, né, os expert systems, né, era uma época que tinha não sei se vocês, o público aqui vai lembrar de coisas desse tipo, por exemplo, o CADS, né, que era Knowledge Acquisition Design Systems, que era você pessoas faziam e fragmentar aquilo e falar, bom, essas pessoas, né, fazem a mesma função dentro de uma área de atuação, mas esse cara tem uma produtividade muito maior do que o outro. Então, como é que a gente entende isso? Que a mesma coisa eu consigo descrever em passos, aí eles foram dividindo em pequenas coisas, falar, bom, onde está a diferença para tanta produtividade? Tá? Então, isso é uma época de expert systems e tal. A hora que eu li o livro do Kevin Kelly, eu falei, opa, isso aqui não tem nada a ver, né? Que essa aqui é o que ia lá para o PMI, né? De fazer o gerenciamento de projetos a partir de planejamento super bem detalhado, elaborado, tá? E o outro, assim, você fala de redundância, né? Porque os sistemas complexos, ele precisa de experimentação e às vezes você faz uma experimentação no lugar dá certo, no outro não dá certo. Se eu pegar esse que não der certo, eu nunca mais vou fazer isso, eu não tinha condição de ver num outro lugar que tem um contexto um pouquinho diferente e lá funcionou. Ou até por uma probabilidade é que funcionou, outra não. Então, para mim, essa coisa de começar a entender, né, que a gente também tinha uma necessidade de redundância, de experimentação, de aprender com o erro, que ele é menos formal. Acho que para mim isso foi algo nessa época que mexeu demais. E aí eu comecei a pensar nesses sistemas, foi a época que eu estava
indo para o lado da educação, né? No começo era ensino de física, mas era uma aprendizagem muito participativa, pelo grupo que eu participava lá do Projeto Zero em Harvard, ele tinha essa pegada, né? O Gardner, né, que é daquele das inteligências múltiplas, o David Perkins, um matemático, os dois fizeram o seu mestrado usando arte para abrir a cabeça dos alunos que iam aprender ciência. Então, assim, tinha aí uma coisa, e para mim, né, na minha formação de músico, e depois que eu fiz, né, a física junto, aquilo tinha muita ressonância. Então, acho que foi aí que para mim começou a dar esse ponto de virada. E esses anos 90, era do Instituto Santa Fé, eu comecei a ler tudo que eles publicavam, depois fiz curso com eles, então ali teve, acho que esse momento de virada para mim. Um dos textos principais de referência para nós, inclusive, que eu procurei pedir para que os 6 convidados que seguirão nas próximas, os outros 5 também, além de você, lerem, se possível, é de um italiano que, na prática, é francês, né, porque está há tanto tempo na França, e que fez como tese de doutorado, depois transformou em livro, uma espécie de avaliação. E não há nada de comparável que eu saiba, em termos de abrangência do número de centros de pesquisa e pessoas, inclusive, que ele estudou e que ele entrevistou, né? Com a pergunta, mais ou menos, é para onde vai essa história de complexidade? Porque ele, ele conta que no início, lá atrás, quando ele ainda estava no mestrado, lá, acho que na Itália ainda, ele foi despertado para essa questão pela leitura do Edgar Morin. Mas o livro dele, e a tese, portanto, que é um livro, praticamente não tem nada sobre Edgar Morin e tem um panorama imenso. Mais ou menos ele descreve o quê? Imensos oceanos de desconhecimento e alguns arquipélagos de conhecimentos sobre essa questão, mas que não necessariamente conversam, que não há comunicação entre os arquipélagos. Essa é a imagem que ele passa. Mas, sobretudo, o que mais me interessa aí, a pergunta é mais em torno disso, ele notou que teve aquela ascensão a qual você se referiu, César. Então, a partir do Instituto Santa Fé, e por uns 20 anos, talvez, houve um, um grande impulso nas pesquisas sobre complexidade, e isso se refletia, inclusive, na criação de centros que imitavam um pouco em quase todos os continentes, né? Mas que por volta de 2000, começo do 2011, 12, 13, eu não situo muito bem o momento, houve uma espécie de, eh, sim, dúvida, muita dúvida sobre se isso ia levar a alguma coisa ou não. E o ponto mais crucial, vamos dizer, que ele cita é quando a União Europeia resolveu interromper completamente o financiamento para esse tipo de assunto. E aí ele notou também que muitos pesquisadores que antes desse momento colocavam a complexidade muito alta lá no topo dos seus currículos, etc., começaram a preferir colocar as suas especialidades na frente, conservando eventualmente o termo complexidade, mas bem lá embaixo. Ou seja, a descrição que ele faz, nesse artigo que eu procurei circular, que é em inglês, mas principalmente no livro, na tese, que infelizmente até agora não vi traduzido, o que ele dá a entender é que assim houve uma grande excitação com a questão da complexidade a partir dos anos 80, que meio que morre nos anos 2010 e pouco, e que depois fica uma situação assim bastante
eu diria, de certa forma, de uma certa perplexidade. Como, como é que continua ou não? Ah, enfim, eu queria que você comentasse. Isso não é propriamente uma pergunta, é simplesmente um ponto fundamental para nós, não só hoje, como será Uhum. para as demais conversas. Não, eu lembro, né, quando eu li o artigo que você circulou, é, algumas impressões que eu fico, né, tem muita coisa interessante lá, porque ele fez uma pesquisa muito extensa, né, mas acho que algumas das chaves de leitura, né, que eu tenho a partir da minha experiência de, né, estar nesse meio dos cientistas complexos, né, há bastante tempo, é, é que eu acho que tem a maneira como nós nos organizamos, o meio científico, né, ele tem lá as suas áreas, né, as suas tribos, né, e isso é muito bem delimitado. Então, quando você cria uma área diferente, que é o que aconteceu, né, né, as pessoas falam, não, agora eu sou um cientista da complexidade, por exemplo, dentro das faculdades você tinha uma outra estrutura, você começa a disputar um campo novo, né, eu acho que aí tem algo que é interessante pensar, como é que é a evolução de um campo novo, quando você tem uma expectativa muito alta. Porque o que aconteceu foi isso também, né? Essa fala do Hawkins, por exemplo, joga lá em cima a expectativa, né? Vai ser o século da complexidade. E eu acho que parte, e isso foi feito, né, quando se criou o Instituto Santa Fé, por exemplo, a ideia, vamos chamar o prêmio Nobel disso, daquilo, junto eles vão resolver problemas do mundo, né? E eu acho que aí tem uma frustração que aconteceu, a gente não conseguiu resolver esses problemas. Então, eu diria que tem uma disputa de abrir um novo espaço, né, e tirar vagas, porque os recursos são finitos. Então, você fala, bom, vou abrir uma área nova dentro da universidade, eu vou ter que ter dinheiro para essa área nova. Então, tem uma disputa aqui e, ao mesmo tempo, não resolveu ou não rendeu os frutos com a expectativa tão alta que se esperava. Eu acho que essa combinação dupla, ela ajuda a entender um pouco por que baixou a bola, né, dessas coisas. E aí, eu acho que tem um ponto também interessante, que eu comentei no começo, né, eu acho que a gente tem uma expectativa de resolver problemas nossos da sociedade que a gente podia pegar aquela chave que o John Carse usa, né, e mais recentemente o Simon Sinek, que surfou, porque é esse que escreve best-seller, que é a ideia de o que são os finite games ou infinite games, né, quer dizer, o jogo infinito, né, pegando aí, né, de novo um entre aspas, tá, infinito, assim, eu vou continuar participando do jogo. Vão mudar as regras do jogo, vai mudar os jogadores, né? Mas esse jogo não acaba. O jogo é manter o jogo acontecendo, que é a nossa sociedade evoluindo, né? É esse processo ele não vai acabar. Então tem muita coisa que a gente não vai resolver. E essa ideia, alguns problemas que eles uma vez, né, resolvi para sempre isso, só funciona para alguns tipos de problema. Então, eu acho que a gente jogou na ideia da ciência da complexidade resolver coisas que não têm solução, né? Então, isso para mim de novo, um fator que, por ter uma expectativa alta demais e ter frustrado essa expectativa, e ainda não era um campo forte o suficiente, eu acho que isso contribuiu para essa leitura aí. E a gente vê outras áreas, né, que aconteceu isso, por exemplo, a teoria das cordas, por exemplo, supercordas, tal, que, né, teve uma época só se contratava gente para isso, tal, e essas coisas não entregam, né? Ou a área mesmo ela se esgota em si, ela começa a entrar para outras áreas, né? A área da física nuclear que eu trabalhei na época que eu fiz o meu mestrado já era uma área menor. Ela tinha sido, né, assim, um boom, né, na época da Guerra Fria, tal, e depois ela esfriou também. Então, acho que tem uma dinâmica natural aí da gente entender esses processos, né? É um pouco a ideia, né,
o Latour, por exemplo, né, quando ele fala, não adianta você criar as categorias, falar são sempre as categorias, vai ter um rearranjo, né, a teoria Torrede dele, né, de você falar, olha, vai ter reagregação dos grupos, né, essa reagregação acontece pelo quê? Em cima dos fatos que estão acontecendo, como é que os agentes participam, como é que você põe os seus atratores, né, então nesse momento da nossa sociedade, você tem lá uma inteligência artificial generativa tal, que ela está sendo um atrator para mexer com um monte de outras coisas, mas isso vai gerar reagregação social, tá? Então eu poria nesse tipo de lente, sabe? Eu acho que é interessante a leitura que ele faz, mas eu acho que ela tem que ser olhada nesse contexto maior, como é que funciona a ciência e a ciência na sociedade, né? E o que se esperava dessa ciência, né? Certo. E ele, na verdade, chega a uma proposta que é meio. Sim, ele propõe que seja considerado uma plataforma. Assim. Essa palavra plataforma, ultimamente, até foi tão usada de diferentes maneiras que virou uma coisa. Mas, enfim, o livro é muito interessante na parte de análise, vamos dizer, de uma descrição analítica de como é que as coisas evoluíram nas pesquisas sobre complexidade, né? Mas ele, na verdade, não tinha muito como concluir, além de propor que isso virasse uma plataforma, coisa parecida. Agora, a terceira pergunta que eu quero te fazer é bem distinta e é provocativa, porque eu fiquei pensando que durante aquela primeira meia hora, principalmente, em que você respondeu diversas perguntas da Márcia, muitas vezes você se referiu a questões que são muito mais, para mim, pareceram, muito mais questões de complicação do que de complexidade. Quer dizer, você deu um monte de exemplos, mas isso é muito complicado, mas chamando de complexidade. E acho que esse é um problema mais geral. Então, provocativa nesse sentido, de que você teria condições de me, me dizer qual é a diferença que você faz entre complexidade e complicação? Microfone. Legal essa pergunta para trazer, acho que um pesquisador e alguém que está atuando de uma maneira muito prática, que é o David Snowden, né? O Snowden, ele tem ele é físico, filósofo, né, de formação, mas ele trabalhou na IBM durante muitos anos, como na parte de gerenciamento de conhecimento, mas ele passou a desenvolver muitos métodos, instrumentos, tal, para o mundo prático, né? E uma das coisas que ele fez foi criar um framework, né, uma maneira de organizar a ideia de complexidade, que ele chamou de Cynefin, né? Escreve Cynefin, né? Cynefin, mas fala Cynefin, né? Ele e ele pegou um termo lá local, né? Porque esse Cynefin significa é uma é, a, é o landscape, né? A paisagem com a sua história. Eles têm uma palavra para isso, né? Aquilo lá, você vê, mas tem uma história junto com aquilo, né? O que que era, o que que ficou, como é que se transformou, tá? Então, é muito interessante, né? Que como é que ele define o Cynefin, né? Ele põe em 4 quadrantes e ele diz tem um quadrante das coisas que são óbvias, né? Que eu falo para. Opa, desculpa aqui, a minha tela deu uma apagada aqui. Ele diz que nesse quadrante é como se assim, eu pego uma situação, a hora que eu começo a entender a situação, tomo o pé da situação, eu falo, aquela situação, eu categorizo, e aí falo, para essa, já que eu pus nessa caixa aqui, eu sei o que tem que fazer. Então é óbvio, né? Se for isso, faz aquilo. Tá? Isso ele chama das situações óbvias. Mas você tem um conjunto de situações que você fala,
eu começo a tomar o pé da situação e falar, isso aqui eu preciso de um especialista. Ele vem, vai fazer uma análise, né, vai entender qual é o caminho e tal. Então, eu faço uma resposta depois da análise. Aqui é onde entra a ciência, os especialistas, tal. Mas eu tenho várias outras situações. Esse é o domínio do complicado para ele. São as coisas que têm alguma ordem, que elas se repetem. Então, se eu fizer isso hoje, né, pode ter sido extremamente difícil de resolver o problema. Mandei um foguete para a Lua, né, para fazer isso, junta lá, né, desenvolve tecnologia, faz um monte de coisa. Mas na hora que eu fiz o primeiro, a probabilidade do segundo é muito grande, porque eu já entendi como é que funcionam as coisas, tá? Então, isso aqui é o que ele diz, é um domínio das coisas ordenadas da ciência tradicional. Aí tem o domínio da complexidade para ele. O que é esse domínio da complexidade? São situações que, se eu repetir o mesmo procedimento, eu não tenho garantia de que aquilo vai funcionar. Por quê? Eu começo a agir, ela reage diferente. Então, o efeito da recursividade, da não linearidade, da incerteza, à vontade. Tá no mudo. Tá no mudo. Desculpe, eu sempre esqueço, acho que eu vou deixar aberto. Não está silêncio. É, não, eu digo, nesse terceiro quadrante que você começou a descrever, que seria o da complexidade, não seria mais da incerteza, pelo jeito que você definiu? Então, tem a incerteza, mas tem a imprevisibilidade, né? Da onde vem o imprevisível? Ele vem do não linear, ele vem da recursividade, né? Então, e a emergência, ela aparece aí, ela é um efeito não linear, né? Então, é aí que eu acho que tem as características que a gente está falando, por exemplo, né? Quando eu digo, eu estou lidando no mundo social, mas existe um grupo que passa a criar uma nova identidade, defende uma nova coisa, isso emerge, né? Então, se a gente pegar lá a ideia do Peter Corning, né, da evolução, para ele, o que acontece? É a sinergia que me traz a colaboração. Né? As pessoas têm uma intenção comum, tal, que, né, ou aquilo vai ajudar de alguma maneira, então tem uma sinergia. Sinergia não é algo que eu defino de cara, ela tem que emergir. Então, eu posso ter estratégias, aí o David Snowden é um bárbaro para isso, porque ele fala, na hora que eu estou nesse domínio complexo, como é que eu aumento a probabilidade dessas coisas acontecerem? Mas eu estou trabalhando com aumentar a probabilidade de acontecer alguma coisa. Então, sim, tem certeza, tem, né? Mas eu estou trabalhando com linear, com emergente e tal. Esse é o quadrante, né? E ele fala, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Em geral, eu faço primeiro uma prova, né? Eu cutuco o meu sistema e vejo quais são as disposições dele, para que lado ele vai, né? Aí, a partir do cutucar, é que eu posso entender, dar algum sentido para aquilo. Aí eu trago uma resposta. Então, você percebe que é diferente do outro aqui, que eu vou lá e já tento dar sentido àquilo, analiso e tenho uma resposta. Esse aqui eu cutuco para ver, né? Porque já que eu reconheço que ele é complexo, aí eu dou algum sentido, e em geral esse sentido ele é muito próximo, né? Aquela coisa, estou imaginando num futuro distante. Ele fala, não, quando é complexo, se eu fizer um plano do que vai acontecer daqui a 10 anos, esse sistema, ele é não linear, ele vai andar para o lado que ele quiser, né? Então, você vai muito em função disso. O quarto quadrante, para ele, é o do caos, né? Que são as coisas que não são previsíveis, mas também não são desejáveis, não tem nenhuma interação que seja viável, desejável. Então, por exemplo, chegou a pandemia, né? Virou um caos. Todas as nossas relações organizadas de rotina, não tem mais. Aí o que você precisa fazer? Sair do caos, né, de alguma maneira. Então você primeiro age para sair da situação caótica. E aí que você vai ver se aquilo fez sentido, né? Então tem esses quatro quadrantes são interessantes para isso. Mas o que eu acho que o Snowden traz, né, que é interessante para a gente pensar, e aí tem toda essa discussão, por exemplo, a OCDE começou a discutir, né, lá tem um documento de 2011, eu acho, mas depois tem um mais recente de 2017, que ela fala como é que se desenha políticas públicas levando em conta a complexidade do mundo, das situações, tá, né? E ela já vai um pouco nessa direção, né? Quando você está com isso que eu tenho que fazer provas e o sistema vai
escorregar para um lado ou para o outro, eu não consigo de antemão dizer eu vou fazer isso, porque senão eu trabalho com uma coisa que o próprio Snowden chama, eu posso ter constraints para governança. Isso aqui eu faço no meu lado organizado, ordenado. Mas no lado da complexidade, os meus constraints, né, eles são de viabilização. Né? Então, eu faço o quê? Eu limito o número de pessoas que estão dentro de um grupo, ou aumento o número de pessoas, põe uma fronteira mais porosa, menos porosa. Por quê? Porque isso vai viabilizar que emerja alguma coisa. Né? É o trabalho, por exemplo, que a Alicia Ruarreiro, ela lançou um livro recente, agora, que ela fala, olha, essa contenção, né? E lá dentro pondo os construtores, né? Aí tem uma coisa interessante também que vem da física, a ideia de teoria dos construtores, tal. Quer dizer, eu ponho coisas lá dentro que elas funcionam como possíveis elementos para que você gere essas agregações. Então, desse lado aqui, quando eu estou pensando em política pública que vão surgir essas agregações, as emergências, novas propriedades, né? Eu acho que aí tem um jeito diferente de lidar, que as ferramentas, né? Aí entraria na plataforma do Livini, por exemplo. O que é a plataforma? É uma plataforma que ela cria esse substrato para que essas coisas aconteçam. Então, por exemplo, aumentar a interação entre as pessoas, né? Tem um trabalho recente do Damon Centola, que ele estuda como é que é o efeito contágio quando eu quero gerar comportamentos complexos, ou alterar comportamentos complexos, né? Porque uma coisa é você gerar um efeito contágio de algo que é viral. Você teve contato, está doente, né? Ou teve contato com uma fake news que te gera medo, você ficou com medo. É uma coisa muito rápida. O viral desse, o contagioso, é de um tipo. Mas quando você fala, eu quero gerar algo que já tem um certo nível de granularidade, uma agregação diferente, o tipo de contato que você precisa ter é conhecer, por exemplo, o que uma pessoa que você admira, respeita, o que ela está fazendo, o que a outra está fazendo, aí você fala, pode ser que vale a pena eu mudar o meu comportamento também. Né? Então, o tipo de estrutura que você cria para que esses efeitos contágio, nesse caso, de gerar transformações mais complexas aconteçam, ele é diferente, ele está nesse domínio aí que eu diria que é do complexo. Eu preciso dos construtores, dos andames, né, de catalisadores, né? Então, essa linguagem eu posso importar da ciência, mas ela tem um papel aí de gerar a emergência que é diferente do que estaria no domínio do ordenado. Lembrando, né, eu estou pegando o Snowden só porque ele classifica, mas qualquer sistema real ele vai ter as duas coisas misturadas. Eu tenho uma parte que é ordenada e que é muito bom que ela seja o mais eficaz possível, porque só quando eu estou no limite da eficiência que eu posso falar, agora a gente vai olhar para coisa que antes eu não conseguia, né, o complexo. Tá? Então, lidar com desigualdade, por exemplo. Eu preciso ter conseguido arrumar, e aí que você vai começar a perceber, então a minha arrumação ela era prejudicial para diminuir a desigualdade, mas agora eu tenho clareza disso, por quê? Porque eu consigo parar e olhar para essas coisas. Muito bem. Olha, eu acho que a Márcia agora deve ter uma bateria de perguntas. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa interseção entre sistemas, porque me parece que, voltando um pouco para a história do Hawkins, que foi a primeira pergunta que eu fiz, talvez quando ele fala que o século XXI é o século da complexidade, é porque as questões com as quais nos deparamos hoje, elas vão além desse quadrante mais organizado, né? Só ele não dá resposta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu, deixa eu só fazer uma pequena precisão que já outras vezes eu pensei em fazer, então vou aproveitar esse gancho. O que o Hawking disse é mais ou menos isso, do século XXI, será que não foi isso? A pergunta era qual será a ciência do século XXI. E ele disse, a ciência do século XXI será a ciência da complexidade. Tá? Porque senão, dizer assim, o século XXI será o século da complexidade, não é muito fiel ao que foi esse diálogo. Então, vou aproveitar e vou colocar outra pergunta no meio. Faz diferença eu tratar se é ciência da complexidade, plataforma ou pensamento complexo,
complexo, como usava o Edgar Morin, faz diferença? Você está perguntando para o César, né? Isso. Então, eu acho que faz diferença, sim, né? Porque a gente cria linguagem, né? A ciência é uma linguagem comum para a gente poder se entender, né? Mas depende do tipo de ciência que você está fazendo, você vai para uma linguagem que é matemática. Não sei se vocês assistiram o filme, né, do Oppenheimer agora, né? Eu fui convidado para uma sessão que era ouvir perguntas do público depois da sessão de cinema, né? Então eles podiam perguntar Uhum. qualquer coisa. Só que no filme, o que acontece? Não sei se vocês repararam, tem vários momentos de discussão que eles estão lá na sala de experiência e tal, e o Teller, por exemplo, mostra o papel. Aí o Oppenheimer pega o papel e leva para o Einstein. O que tem no papel? Só equação, né? Ninguém precisa falar nada. Você está olhando para aquilo e entendeu, deu um sentido, tal. Então o Zé Eli vai entrevistar aqui o Oswaldo, por exemplo, né? Acho que lá na última. Então, e tem uma coisa de interpretação disso, né? Que ao mesmo tempo que a gente fala, é ciência, ela é exata, tem um monte de coisa que é outra linguagem, é outro jeito de pensar. Quando a gente tenta traduzir, né, para a linguagem que faz sentido no nosso dia a dia, tem um monte de coisa que você fala, uma tradução, ela perde, porque a gente tem, né, a nossa capacidade como ser humano de olhar para o mundo, dar sentido para o mundo, em termos evolutivos, ela era uma. A hora que a gente começou a desenvolver instrumentos, a gente ampliou isso. A hora que a gente começou a desenvolver outras linguagens, por exemplo, essa matemática que eu estava falando, você fala, olha, o instrumento que está medindo está noutra escala, não é o que eu vejo, né? E aí o jeito de conversar sobre isso é outra linguagem, não é a linguagem que eu converso, né? Mas essas pessoas, os cientistas que estão, né, falando lá de cromodinâmica quântica, por exemplo, que foi o meu doutorado, a gente conversa muito mais na matemática do que tentando achar termos, né, de relacionar com alguma coisa que fizesse sentido no dia a dia. Então, eu estou trazendo isso porque eu acho que quando a gente fica tentando ir para alguns desses termos, por exemplo, quem está trabalhando com ciência da complexidade, eles estão usando várias dessas linguagens, várias dessa matemática, né, quando a gente fala da não linearidade, da não previsibilidade, tem um monte de coisas que isso fica muito estranho quando eu trago para o mundo. Estou fazendo, né, o papel lá que o Lakoff fala, por exemplo, né, a força das metáforas, né? É muito importante eu conseguir trazer para cá. Mas na hora que eu estou nessa outra dimensão aí né, de quem tá já fala fluente essa outra língua, pensa com essas coisas, eu acho que é diferente. Então, talvez parte dessa dificuldade da gente falar plataforma ou ciência, ela pudesse ser também deixada num nível que, sim, na hora que eu tento traduzir, faz diferença eu chamar de ciência, mas faz diferença também de pensar que a ciência ela tem uma linguagem própria, ela está num nível de sofisticação tal que ali eu tenho muita coisa que andou, né? Não é que eu tenho que confrontar os avanços dessa ciência onde ela chegou, tá? Agora, com relação ao Morin, que eu acho que é muito importante, a ideia do pensamento complexo, né? O Morin não para no pensamento complexo. Ele fala esse pensamento, ele tem que ir para a ação, né? E é muito interessante que quando ele fala o pensamento complexo é necessário para olhar o mundo, entender o mundo, mas a ação que vem a partir do pensamento complexo é onde ele traz, por exemplo, toda a discussão de ética dele, né? A ética quando você coloca em ação aquilo que você pensou, os seus desejos, mas o jeito que ele olha, né, o que ele descreve a ética, é sempre desse jeito recursivo, né? O Morin tem uma coisa muito interessante que, assim, ele é um interdisciplinar, tanto que o método dele, né, que passa por todas as áreas da ciência, ele já mostra isso, fala, olha, como que está a relação de todas essas coisas? Mas eu acho que a hora que você fala, na hora de aplicar isso, eu não vou ter essa certeza, eu vou ter, né, o, o dialógico, né? Quer dizer, as coisas vão andar juntas, mais de uma delas em paralelo, né? Eu vou ter que conseguir coordenar perspectivas. Então, acho que aí tem um espaço também que é muito importante quando a gente pensa em complexidade e ela sendo usada
no mundo de hoje, eu diria que essa ação complexa, aí sim ela está revestida de uma postura ética, né, que foi uma das tuas primeiras perguntas, Márcia, e aí eu acho que sim, é importante resgatar essa ideia da complexidade à la Morin. Uhum. E a questão da interseção entre sistemas, professor? Então, eu acho que isso, de novo, é bem interessante e importante, né? Eu falei que eu acho que nós, como sociedade, como tentando entender o mundo, né, o avanço da ciência, a gente vem criando áreas para fazer os nossos estudos e existe uma coerência interna em cada uma dessas áreas, né? Quando você pega a ciência, né, as diversas áreas da ciência, é, é muito importante que exista essa consistência. Mas se nós formos olhar a própria ciência, né, você pega, por exemplo, eu mencionei a área que eu trabalhei no doutorado, chama cromodinâmica quântica, né, que é você entender como é que os quarks e os gluons eles se juntam para formar um próton, para formar um nêutron, para formar um meson, né? E aí eu posso dizer, eu tenho uma teoria mais fundamental possível, que é a cromodinâmica quântica, né, que a gente acredita lá quando faz uma busca de teoria da unificação, tem as teorias quânticas que elas são tidas como fundamentais. Só que o que acontece, né? A gente aí trabalha num nível de falar, bom, esses quarks eles interagem trocando gluons, mas o gluon quando ele está indo de um quark para outro, eu estou usando uma linguagem que é aquilo que eu falei, né? Quando a gente vai traduzindo para o dia a dia, está cheio de aproximação aí. Mas esse gluon, ele pode gerar um par de quark e antiquark e virar um gluon de novo e aí interage com outro quark, né? Quando ele está no meio do caminho, ele pode gerar um outro gluon, né? Os gluons, eles interagem entre eles. Então, o que começa a acontecer? Essa é uma teoria de interação que a gente diz a interação forte. E os métodos de cálculo que normalmente a gente usa, eles são cálculos perturbativos, né? Então, nesse caso, a matemática é completamente diferente. Então, quando eu falo, eu tenho a teoria fundamental, mas para eu gerar um nêutron, por exemplo, tem 3 quarks, eu nunca consigo ver um quark sozinho. A gente diz, tem um confinamento. Na realidade, eu não consigo fazer nenhuma experiência que fala, aqui está um quark sozinho. A hora que eu começo a separar, é como se fosse uma força infinita. Porque vai acontecendo isso que eu estava falando, os gluons estão aqui no meio, começam a gerar um monte de outras coisas, como se fosse um elástico aí que ele vai ficando, conforme eu avanço, né, eu afasto um do outro, ele fica muito mais forte. Esse pedaço dessa física a gente não consegue calcular. Então eu tenho uma teoria fundamental e tem uma parte do que ela prevê e eu não consigo fazer conta com ela, gerar isso. Tá? Esse era o trabalho que eu fazia no doutorado. Agora, isso é uma teoria fundamental que a gente diz, mas eu tenho uma teoria efetiva agora que fala, olha, quando eu tenho prótons, nêutrons e os mesons e tal, eu posso explicar como é que funciona, que é formado um núcleo, quando eu faço experiência, quando eu quebro, eu faço uma fissão, faço uma fusão, entendo os níveis de energia e tal. Isso é uma teoria que a gente diz, é uma teoria efetiva. Aí tem um monte de gente que trabalha com essa teoria, ela é super consistente, tem um monte de gente que trabalha com essa outra teoria, que internamente ela é consistente. A junção de uma coisa com a outra a gente não entende. Mas são os mesmos componentes elementares. Então, eu estou pegando um exemplo para mostrar o quanto na própria ciência, a gente foi acostumando, né, com algumas dessas elas fizessem todo sentido, mas as interfaces de uma coisa com a outra, eu peguei um caso que é onde eu trabalhei, né? Mas isso eu acho que mostra um pouco essa ideia de, será que a gente não está exigindo demais quando eu falo ciência da complexidade, agora ela tem que ter uma definição que vale para um monte de coisa? Se eu pego lá dentro da própria física, que é uma das, né, ciências mais exatas, e ali dentro eu já tenho um monte de inconsistências na hora que eu junto duas coisas, no outro eu estou pondo lá um patamar muito alto de tentar juntar as coisas. Bom, voltando para a ideia, né, de sistemas, aqui eu estou falando, eu tenho 2 sistemas que eu estou trabalhando com esse como se ele fosse consistente, separado do outro, mas eu sei que eles têm interface. Quando a gente vai para as aplicações práticas que eu estava falando, né, fazer política pública e para a área de educação, eu acho que a gente tem que pensar também que nós também pensamos como sistemas, né?
o sistema de educação. Na verdade, o sistema de educação está todo misturado com o sistema econômico, todo misturado com, né, o sistema de assistência social e tal, e a gente acostumou a pensar, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra e tal, e eu posso fazer essas políticas como se estivesse separado, né, a influência dessa é pequena, eu faço essa consistente, depois vou fazer a outra, e aí vou ver a interação de uma com a outra. Existe no nosso caminhar acho que da evolução também de fazer política pública. Por exemplo, o Banco Mundial, ele tem falado muito disso, né? Quando você vai pensar em desenhar políticas públicas, você tem que pensar na interligação entre elas. Então, eu já desenho dizendo, eu vou avaliar também as interfaces, eu vou avaliar também quanto disso que está dando certo é porque esse outro pedaço está aqui, né? Então, eu estou trazendo exemplos da gente pensar que os sistemas que a gente encara como se fosse um sistema fechado, sabendo que, já que eu sei que ele é aberto, ou que um sistema organizado tem em cima dele uma parte que é complexa, né, que ela é mais imprevisível, o quanto que isso pode ser, já de saída, levado em conta, declarado, aproveitado, porque acho que a grande vantagem aí, por exemplo, o David Snowden, que eu estava comentando antes, ele tem algumas estratégias que foram inspiradas na teoria dos construtores aí da física, né? O David Deutsch e a Chiara Marletto, por exemplo, eles deram uma organizada nisso. Eles falam, a gente acostumou a pensar na física, né, fazer teorias como se fosse, eu pego o estado do que existe hoje e eu vejo como é que vai ser a evolução disso para frente. Eu pego o estado que tem hoje e vou voltando para trás para dizer como é que era no começo do universo. Mas é sempre assim, a partir de um estado e a dinâmica de andar para frente e para trás. É uma coisa meio linear demais, né? Não precisa ser pensado só como linear, né? Tem essa ideia, Sim, né, mas de enquanto que aquela coisa de seta do tempo que vai para frente ou vai para isso, trás, né? isso é uma ideia de seta do tempo. Eles falam, por exemplo, para pensar a termodinâmica, né? É interessante você pensar de um outro jeito. Por que que na termodinâmica eu tenho a seta do tempo que anda para um lado só e todo o resto da física ela pode andar para os dois lados, né? Então eles foram pegando alguns desses problemas e falaram, a gente pode começar a trabalhar com uma teoria onde eu falo, eu não vou tentar fazer essa dinâmica de evolução, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer o que que é possível e o que que não é possível, eles chamam de contrafactuais, né? Então eles falam, bom, esse tipo de coisa, violar a lei da gravidade é impossível. Então, né, mas tem um monte de outras coisas que eles falam, isso aqui é possível, não está acontecendo, mas poderia ser. A hora que você começa a pensar com isso, é como se você falasse, tem um gradiente de energia, de coisas que poderiam acontecer ou não, né? E tem uma escala de tempo para essas coisas acontecerem. O que que o David Snowden fez? Ele pegou essa ideia de falar, olha, as mudanças elas acontecem desde que eu tenha um limiar aí suficiente de energia para que elas aconteçam. Tem um monte de coisa que para acontecer, ela está tão alta que você faz isso aqui, eu posso considerar como impossível. Isso aqui vai estar tão longe no tempo e ao mesmo tempo outras coisas que elas são tão voláteis, tão rápidas acontecendo que eu falo aqui eu não consigo fazer uma teoria. Isso aqui né, ele é em ebulição. Mas tem uma área toda aqui no meio que eu consigo pensar em transformações que eu posso promover, se eu der o suficiente de energia, ou se eu der esperar esse tempo aqui para que essas transformações comecem a acontecer. Aí é onde entra essa ideia, como é que eu faço, por exemplo, dou energia suficiente? Eu preciso colocar um limitador, uma fronteira, e aí eu ponho energia só para aquilo, porque se tiver o sistema totalmente aberto, eu ponho energia aqui, ele vai para todos os outros lugares, né? Então isso começa a voltar essa ideia que você estava falando, né? Como é que eu penso sistemas, né? Sistemas abertos, fechados, tá? É interessante pensar qual eu gostaria que transformasse, né? Em que direção que eu gostaria que eles transformassem? Como é que eu crio essas fronteiras e ponho mais energia, eu dou mais tempo, né? Consigo que aí ele relaxe e fale, tudo bem, vai demorar tempo, vamos esperar, né? Porque as coisas vão emergir. E se eu pôr uma pressão e falo, estou fazendo isso hoje, implantei uma política e quero ver resultado daqui a 6 meses, que é o que normalmente acontece, você fala, não deu tempo do sistema nem se acomodar, quanto mais se transformar, né? Então, esse jeito de pensar é muito interessante, é um pensamento sistêmico, né? Mas é um pensamento sistêmico que ele não é nada simplório, eu diria, né? Ele reconhece onde estão as aberturas, onde vale a pena fechar, tipo de intervenção que você faz. Professor, como é que agora, com a
com a popularização, desenvolvimento da inteligência artificial, como é que isso afeta ou não afeta as questões tratadas pela complexidade? Sem dúvida afeta, né? Afeta a nossa sociedade como um todo. E eu participei de várias reuniões com pessoas que estavam desenvolvendo, né, os sistemas usando o IA. E eu sempre fiz uma pergunta, né? Como é que eu reconheço? Porque o que está por trás desses sistemas, né? De os Large Language Models, né? Que é o modelo de linguagem aí, que são grandes, então tem um aprendizado. Você pega, né? Tudo que tem, todos os livros que está publicado na internet e traz aquilo, né? O que você consegue com isso? É como você falasse, esse conhecimento que está lá agora está acessível para alguém que está fazendo uma pergunta. Então, quem não é um especialista numa área, é como você falasse, eu tenho acesso, né? Eu posso produzir coisa num nível que eu não conseguiria fazer sem isso. Então, ele aumenta o nível médio das pessoas. Mas para quem é especialista em alguma coisa, você começa a ser crítico. Fala, não, espera, ele está trazendo a média, mas isso aqui funciona nesse caso, não funciona no outro. Se eu perguntar, falar, assume o papel de, né, me dê a resposta como se você fosse um pesquisador dessa área. Agora responde como se fosse dessa área. Aí você começa a ver que as controvérsias estão lá dentro, mas na hora que ele deu uma resposta, ele dá uma resposta, ele não Isso sem fala. contar se a resposta é correta ou não, né? E a gente nem está Exato, entrando né? nessa área. Sem entrar Uhum. nisso, né? Mas aí o que eu fiz, né, nessas reuniões que eu participei? Eu sempre perguntava como é que esses modelos, né, que eles extraem um monte de coisa, como é que me ajuda a encontrar, por exemplo, aonde tem colaborações efetivas, grupos que estão interagindo e eles se reforçaram porque eles são um grupo, eles têm algo em comum, eles buscam algo, né? Isso ainda não tem. A IA não foi desenvolvida para isso. A IA, do jeito que ela está sendo desenvolvida, é como se ela aumentasse a nossa capacidade de individualmente sermos melhores, coletivamente sermos melhores, né? E eu acho que essa diferença é fundamental. Quando a gente está pensando em emergência, por exemplo, emergência nesse sentido que eu estava falando, as nossas decisões coletivas, ou ser reduzir desigualdades, né? Ser mais respeitoso com culturas diferentes, tal. Você vai para uma ferramenta como essa, ele varre culturas. Mas você fala, bom, um povo originário, por exemplo, ele não está representado nessa base de conhecimento. E ele vai me dar um monte de respostas do que fazer sem levar em conta esse tipo de conhecimento aqui. Então, é esse tipo de uso, né, da IA para encontrar ou gerar coerência, né, de grupos, gerar sinergia, e isso ainda não está sendo feito. E talvez não seja com essa IA que a gente está construindo, que vai reconhecer essas coisas, né? Então, ele nos afeta como sociedade, além de mudar, né, toda a dinâmica de postos de trabalho, o que a gente faz, tá, tudo isso que está já sendo muito discutido, eu acho que com relação à complexidade que a gente está falando aqui, que seria entender mais, por exemplo, como é que se dão esses processos de emergência, né? Eu acho que com o tipo de ferramenta que a gente está fazendo, ela ainda não foi para esse lado. Tem potencial para ir, mas eu não sei se tem interesse daí, né? Quer dizer, comercialmente, quem que ia ganhar com isso? Porque hoje são as plataformas, né, que estão conseguindo transformar isso em produto comercial, né, que estão investindo muito. Então, preocupação, mas eu acho que tem um potencial muito grande, né? E tem gente boa que conseguiria fazer esse trabalho, né, de identificar como que a gente reconhece onde já tem alguma sinergia que ela está funcionando e qual é a dinâmica disso, de agregar mais, menos, tal, e como que a gente daí começa a gerar e isso também provocando, né, que é um pouco o que eu estava descrevendo antes, quando eu falei de fazer uma política pública que ganha com a escala, né, porque tem um monte de política pública que você faz um projeto piloto e fala, legal, funcionou. Agora, como é que eu faço isso para um monte de gente, né? E quando você desenha já uma política pública reconhecendo que tem um monte de gente, que tem um conhecimento, né, tem uma inteligência coletiva, e eu cataliso isso, extraio isso, né? É uma política desenhada de uma maneira diferente. Eu acho que a IA permitiria que a gente fosse melhor em fazer esse tipo de movimento. Professor Zé. Sim, então, eu quero introduzir um pouco uma mudança, né? Porque
me ocorreu, enquanto, em algum momento das tuas explanações, sabe? Coincidentemente, eu andei trabalhando muito com a obra, ultimamente, com a obra do Kenneth Boulding. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas, enfim, ele é um dos principais fundadores, junto com Bertalanffy, com Rapoport. Eles fundaram a tal da Sociedade Internacional de Pesquisa sobre Sistemas. Como essa sociedade, inclusive, mudou de nome, eu estou com uma coisa aqui que me permitiria dizer exatamente o título dessa sociedade, mas, enfim, o que eu quero basicamente chamar a atenção é que, nos anos 50, esse grupo, e nasceu por causa, se eu entendi bem, porque Stanford convidou um grupo grande de pesquisadores das mais diferentes áreas para conviverem durante um ano letivo, e esse pequeno grupo aí, que eu já citei os nomes, resolveu criar uma sociedade internacional de pesquisa sobre sistemas. Ao mesmo tempo, o Bowlby publicou um artigo que é muito citado até hoje, cujo título é A Sistêmica como Esqueleto da Ciência. Ele usa a expressão esqueleto. Bom, evidentemente o que me ocorreu enquanto a gente estava conversando é que, se por acaso esse nosso interesse e essas nossas interrogações, inclusive a partir da frase, né, de que complexidade seria, enfim, a ciência da complexidade seria a ciência do século XXI, será que, na verdade, a gente não deveria substituir a ideia dele? Não é a sistêmica, que é o esqueleto da ciência, mas é a complexidade? É uma provocação. Eu aproveito para dizer o seguinte, que tenho muito interesse por essa coisa toda da sistêmica, como ele chamava, né? Mas que hoje em dia, eu vou mostrar até aqui, em geral não pega, né? Esse livro, Sistemologia Geral, foi escrito por um grupo de 4 filósofos britânicos. O principal deles é o David Rousseau, e foi presidente por alguns anos, ele foi o presidente dessa sociedade internacional, da sistêmica. E ele está propondo agora a expressão sistemologia. Eu noto que, assim, para mim é surpreendente que uma coisa como essa aconteça. Ele publicou esse livro em 2018. Lá vão 5 anos. A minha impressão é que não pegou essa ideia de chamar de sistemologia. Mas o fato é que existe um grupo muito grande de pesquisadores que continua se reunindo anualmente nessa sociedade da sistêmica, e eles têm uma visão, se não me engano, de que a complexidade é um subdepartamento dessa área geral. Quer dizer, eles continuam achando que, mais ou menos como o Boulding disse em 56, é, é a sistêmica que é o esqueleto da ciência, e que a complexidade, na verdade, são duas visões bem diferentes, né? Essa que eu estou tentando descrever, que é a deles, e a pergunta que eu faço: será que não estaria na hora de substituir, de escrever um texto como o do Boulding, dizendo que complexidade como esqueleto da ciência? Ou você acha que essa imagem não funciona, não dá certo? Eu acho que, se for na perspectiva do que o Morin fez, por exemplo, né, de falar, olha, né, você tem as várias ciências e tem um pensamento complexo por trás de tudo isso que me ajuda a interligar. Então, não é que eu diminuo o que a ciência ordenada já fez, né? Porque eu acho que quando você pensa na sistêmica, aí, no fundo, eu consigo pensar de uma maneira talvez mais estruturada, estruturante, né? Ordenada, previsível, que é o que a ciência
é boa em fazer. Mas eu acho que se em cima disso, né, vier uma ideia de complexidade, que é essa conexão entre as várias coisas, e não uma disputa entre as várias coisas, ou isso ou aquilo, aí eu concordo com você, mas eu não sei se isso se o Morin passou a vida defendendo isso, né? E eu acho que não é fácil para as pessoas entenderem que eu não estou negando todo o conhecimento já, né, sistematizado, né? Eu estou brincando aqui com sistêmico, com sistematizado, mas eu acho que tem uma dificuldade aí da gente conseguir tornar esse termo, né, a complexidade, que não nega a previsibilidade, a ordenação, as leis e tudo isso, disso reconhece onde está o limite e como é que eu trabalho agora com sistemas complexos ou sistemas abertos, tal. Eu acho que isso seria o ideal, né? Se a gente conseguisse fazer essa virada de chave. Mas a própria ideia, né, quando a gente fala de sistemas complexos, né, sistemas adaptativos complexos, foi algo que teve uma força muito grande, né? E a gente até hoje não consegue entender, né, o que chama de sistema adaptativo complexo um e 2, né? Quer dizer, um deles é onde os agentes que participam do sistema eles estão mudando, né? Porque o sistema muda, o nicho muda, eles se adaptam, tal. A outra é você pensar que o nicho em si ele muda, né? Que é o que nós estamos vivendo quando a gente vai hoje, né? E pensa em Gaia e a Terra, a sustentabilidade e tal. O que que eu estou falando, né? Eu estou mudando, né? Nós agora, antropoceno, né? O teu livro, né? A gente está mudando todas as regras, né? Se você for pensar o que a evolução conseguia separar antes, o que é a variabilidade, o que é a seleção ou o filtro e a transferência disso, a gente hoje cria os filtros que alteram a diversidade, né? A velocidade que isso aparece, cria a maneira que isso se dissemina. Então a gente deu uma mudada que eu acho que essa conversa, né, entre sistemas que mexem com as pessoas, mas que mexem com o próprio sistema em si, e a gente daí tem que pensar esse sistema que aí já passa a ser o nosso todo, né? A nossa Terra como um todo é um sistema interconectado. Eu acho que a gente tem aí, sim, uma necessidade de achar um vocabulário, de reconhecer essa complexidade, de falar isso é a ciência, isso é a política que a gente precisa hoje, né? Uma política de compreensão, de entendimento global para lidar com esse problema, senão a gente vai continuar fazendo esse, né? Cada um defendendo o seu gueto, ou defendendo a sua nação, a sua religião, sem essa compreensão de as coisas estão interconectadas e a gente tá precisando, né, olhar para isso de uma maneira que não ela é complexa, né? Então acho que nesse sentido é necessário, né, ir para esse lado. Mas não sei se a gente consegue, né? O que eu tô dizendo é uma resposta meio dúbia, né? Porque sim, eu concordo desde que seja essa visão, sabe, de complexidade que não negue as ciências estruturadas, sistematizadas e sim vá além. Então, já que foi tão citado aí o Edgar Morin, eu queria te perguntar se você não tem a mesma impressão que eu de que, no fundo, ele considera que a sistêmica foi um paradigma, que ele acha que, inclusive, demorou para se definir enquanto tal. Essa sociedade só surgiu em 56, sendo que já faziam 50 anos que, vamos dizer, o paradigma tinha se se tornado, foi se tornando aos poucos dominante. E que a existência dele nessa expressão pensamentos complexos, que, em geral, os seguidores contrapõem a ideia de ciência da complexidade, nessa ideia ele estaria pensando na possibilidade, ele sugere, acho que não há nenhum texto em que isso fique tão claro como eu vou dizer agora, de que, na verdade, nós estamos diante de um outro paradigma, que não é mais a sistema, que não será, correto, que não será, é como se a gente estivesse vivendo assim, a pré-história de um próximo paradigma que substituirá o paradigma da sistema. Ou essa visão é completamente a descartar.
Eu não sei falar por ele, né? A impressão que eu tenho é que o Morin sempre foi muito. Ele tem um reconhecimento, né? Um conhecimento de todas as ciências, né? Quando ele Uhum, escreve sobre cada uma delas, dá para ver que ele entende do que está falando, vai a fundo, mas ao uhum, mesmo tempo, eu acho que ele tenta fazer essa interligação. Então, é como se ele falasse: olha, esse sistema separado desse outro, eles não dão conta. Então, o que, o pensamento sistêmico dele tenta fazer é a costura, a junção, um jeito de olhar que ele é além de sistema. Ele não nega os sistemas, reconhece a importância, reconhece toda a construção de conhecimento, mas eu acho que ele tenta trazer, sim, um jeito mais interligado, né, mais sistêmico aí de fazer esse pensamento complexo, né? Então, mas eu não sei te dizer se ele briga com a ideia de sistema, sabe? De falar tem que superar, ou se é assim, tudo bem, os sistemas estão aqui, mas a gente precisa de um olhar mais integrador. Eu acho que é mais isso, né? A impressão que eu tenho. Eu acho que o Mohan também tem uma outra coisa, que é essa leitura que vai muito para o lado da ética, mas a importância que ele deu, por exemplo, para o sul global, para, né, algumas das disputas que acontecem, é como se a gente falasse: olha, eu preciso trazer nessa conversa toda é, a disputa de poder, os interesses e como é que você gera sustentabilidade de algumas coisas ou abre o braço para criar uma coisa nova, né? Então a ideia de, olha, vocês do sul global, né, cria a redoma de vocês e comece aí, né, gerar uma modulação tal para mostrar que tem um outro caminho. Acho que tem aí muita coisa, né, que o Mohan traz que vem dessa visão dele de pensamento complexo, né, mas aliado à ética, a essa ideia de que para ele, né, reconhecer todos os povos, culturas, respeitar, eu acho que aí tem um viés que eu não sei se a gente, quando está falando, né, da sistêmica, incorpora tudo isso que o Mohan tenta fazer, né? E talvez por ele fazer tanta coisa, né, e tentar influenciar em tanta coisa, é difícil, né, da gente também, sei lá, trazer para conversas, né? Ou não limitar, né, tantas das coisas que ele tentou fazer, implementar. A educação, por exemplo, o Mohan é uma referência, né? Tem muita gente que tenta trazer uhum. essa ideia, né, de pensamento complexo. Aqui no Brasil a gente tem a Maria Cândida Moraes, a Isabel Petralha, tem um grupo, né, que trabalha bastante com essas ideias, mas é muito difícil, porque a nossa cultura, né, aí de novo, sistema educacional, o que a gente pensa? É um sistema que ele é um sistema que tem subsistema, que tem currículo, que está bem determinado, tá? E eu acho que isso mostra um pouco a necessidade de ultrapassar um pensamento sistêmico, que eu diria que ele é limitado nesse sentido, né? Porque você se fecha no seu sistema, defende o seu sistema. Uhum. Então, Márcia, fazemos uma tentativa de fecho. Você tem mais Eu alguma acho questão? que, não, eu acho que eu estou super satisfeita. Se vocês concordarem, acho que a gente abre a palavra para vocês dois fazerem considerações finais, pode ser? É, o, eu nem sei se eu teria, mas e o César falou tanto que ele provavelmente vai dizer que não tem mais nada para dizer. O que você acha, César? Não, acho que a gente conversou bastante, passamos por muita coisa. Eu acho que eu não É, mas tenho. seria interessante se a gente pudesse, os três, não precisa ser nós dois, os três, como se anotar questões importantes que ficaram e que poderão ser, vamos dizer, motes para as próximas conversas, né? Que serão com pessoas de áreas tão diversas que provavelmente a conversa será muito diferente. Por exemplo, a próxima, né, com a Maria Eunice, lá da Unesp, ela é mais da área de neurociências. Então, eu suponho, estou supondo que vai ser uma conversa bem diferente. Mas
até o fim, até chegar lá na filosofia, passando pela biologia, passando pela semiótica, passando pela lógica, etc. Talvez a gente possa usar esses alguns minutos finais para levantar algumas ideias, assim, não sei. Eu acho que tem um ponto que a gente não conversou, que é a ideia de uso dos dados, né, as evidências que nós temos, porque a gente formula muita coisa. A gente estava falando aqui de sistêmica, eu lembrei do curso que eu fiz com o Scott Page, que é um dos colaboradores lá do Instituto Santa Fé, né, e ele fez um curso que era pensando a partir de modelos. Interessante, né? Porque o que a gente está chamando de sistema, às vezes os modelos deles são um sistema em si, ou um sistema de pensamento, tal, mas ele traz toda a ideia de complexidade, de emergência, tal, a partir de como é que eu penso, né? Com modelos que me mostram isso, ou que fazem emergir, ou que provocam isso, tal. E eu acho que aí tem um jeito de olhar para as coisas que é lógico que eu vou precisar comprovar essas coisas, vou formular hipóteses, né? Vou ter dados, vou ver se está acontecendo, se o que está acontecendo é não linear, se ele está ganhando escala, tem um monte de coisa que a gente nem falou aqui. Mas uma das coisas que para mim é muito importante, que no meu trabalho ao longo desses anos todos foi diriam que um limitador, são avaliações que são pobres, que são reducionistas. Então, quando você está tentando gerar um movimento de uma transformação que gera isso, né, que ela é multidimensional, quer dizer, os fatores que causam aquela transformação são múltiplos, né, e a transformação é coletiva. E você vai começar a olhar para um indicador de uma das dimensões, pode ser que eu esteja perdendo a não linearidade da coisa. Por quê? Porque justamente a interação dessa dimensão com aquela dimensão que gera o efeito, né, o antifrágil, lá como diria o Taleb, né? Quer dizer, você provoca o seu sistema e ele volta mais forte, ele volta grande, ele volta, né, ele cresce exponencialmente. Por quê? É como o nosso sistema imune, você põe uma provocação pequena, mas ele gerou uma coisa que, né, tá imune a um monte de coisa. Então, esse efeito é muito difícil de você fazer uma avaliação disso, tem que mexer no processo de avaliação. E aquele trabalho que está lá nos dois, né, que tem duas capas, né, um deles é um livro que a OCDE publicou, um dos capítulos é meu, lá naquele livro, mas foi um trabalho que a gente ficou quase 4 anos no comitê para falar onde estão as limitações dessas avaliações que nós estamos fazendo, né, avaliação de competências, que a gente diz competências complexas. Qual que é a dificuldade de avaliar essas competências, por exemplo, criatividade, pensamento crítico e tal? Em geral, você quer avaliar essa competência, mas ela está interligada com um monte de outras. Quer dizer, a pessoa ela tem motivação, ela tem persistência e ela consegue ativa, de uma maneira que ela também é crítica, vai ver o que já foi feito, o que deu certo, vai ser criativa, mas numa direção de inovação que vai ser aceita. Então, essas coisas, né, quando você fala, eu vou avaliar olhando para uma dimensão, a gente tem eu diria que um atraso no nosso avanço coletivo, tá? Então a gente não chegou a falar nada disso, mas eu acho que esse ponto, né, de trazer evidências como se ela permitisse fazer um monte de inferências, de comprovações, eu acho que a gente tem um grande problema quando pensa em termos de complexidade, tá? Então esse é um dos pontos que talvez valha a pena no momento posterior tentar entender, né? Quanto que a gente está medindo coisas, quanto de informação tem. É um pouco aquela ideia do Shannon, né? De quanto de surpresa eu tenho no meu sistema de informação, né? Isso vai me mostrar um pouco de complexidade, né? E aí eu acho que vai aparecer também coisas que a gente beirou aqui, mas que eu imagino por exemplo, a ideia da lógica paraconsistente é fundamental para isso que a gente está conversando, né? Quando eu falo é complexo, por quê? Porque eu tenho mais de uma, né, uma interpretação, né? É lógico isso? É lógico para consistente, por exemplo, né? Então, aí tem um espaço Vai, também que eu acho que vai ser vai interessante surgir na essa. terceira conversa com a Ítala, né? Eu acho que aí você tem. E muita coisa. Acho que você fez uma composição aí, pelo que eu conheço, né, das pessoas. Acho que o Oswaldo vai trazer essa ideia das interpretações, da filosofia,
a Ítala, o paraconsistente. Então, eu diria que algumas das coisas que a gente nem pincelou aqui vão entrar lá. Talvez o que não falamos é essa ideia das evidências, das avaliações, né, de trabalhar com indicadores, tentar ser objetivo, né? Quão objetivo a gente consegue ser com coisas que são complexas, né? Mas talvez isso não esteja um pouco relacionado ao que você falou no começo, professor, da necessidade de formar as pessoas para a complexidade? Tem a ver, mas você percebe que aí mostra um pouco essa recursividade que a gente estava falando, né? Sim. Eu quero formar para isso, mas o jeito que eu meço a qualidade da educação, ela é contra isso que eu estou querendo formar. Isso é mais aberto do que eu estou medindo. Então, você segura, né? Porque eu faço avaliação, o PISA, né? Que é essa avaliação internacional, que eu entrei nisso justamente por isso, porque eu falei, olha, a gente está avaliando coisas que estão segurando o avanço da educação. E quando começou a ter avaliação de competências, que você fala, agora vai começar a olhar para outras coisas, usaram o mesmo jeito de avaliar que os outros. Eles falaram, opa, né, daí aí segura tudo, né? Sim. Então é um pouco essa ideia da recursividade, mas você tem toda a razão, né? Se a gente conseguir pôr na educação, mas a avaliação seja disso que a gente está querendo desenvolver, perfeito. Bom, e eu vou colocar no final aí, uma expressão que não se usa muito em português, mas em francês demais, na cauda do peixe, né? Finzinho, mas que eu acho que seria muito bom se surgisse nas próximas conversas, é assim, que essa imensa literatura, você quer me interromper? Eu acho que se você vai fazer um fecho, eu tenho uma coisa que eu não falei e, assim, lá no meu grupo eles vão me matar de não ter falado. Ah. Então, eu não sei se dá tempo ainda de trazer Não, dá. mais. Eu vou falar então o que eu tinha a dizer e te passo, Tá, porque acho que o tempo dá. Pode tá ser? bom. Claro, Pode ser? claro. Então, eu não vejo na literatura sobre complexidade, eu tenho percorrido essa literatura bastante, né? Eu noto assim, um desprezo pela teoria da evolução darwiniana fantástico, assim, impressionante, em todos, né? Instituto Santa Fé, o George West, poderia citar. Mas o mais impressionante também é que o Morin, né, que você, por exemplo, disse aí que ele tem um conhecimento enorme da ciência, tá, tem, mas procura no La Méthode qualquer referência ao Darwin. Porque eu acho que o Darwin, eu já defendi essa ideia, né, provocou duas revoluções científicas com os seus dois grandes livros, né? E, e só a única coisa que seria comparável, talvez, tenha sido a teoria da relatividade na física, mas, enfim, para mim é uma coisa muito incômoda, que eu não encontre nos grandes, e eu tenho grande admiração por muito, um pouco antes de começar aqui, nós estávamos citando o livro que eu disse para você, César, que acho o melhor sobre complexidade, que é o da Melanie Mitchell, né? Mesma coisa. Então, assim, para mim, um dos grandes desafios aí a enfrentar na discussão sobre complexidade é de tentar entender como é que é possível eles falarem tanta coisa sobre complexidade sem dar a mínima bola para a teoria darwiniana. Mas, enfim, não é agora no finzinho que a gente vai discutir isso. E eu garanto para você pelo menos uns 5 minutos para você falar daquilo que você disse que vão te matar se você não disser. É legal você ter trazido isso da evolução. Eu concordo plenamente. Eu acho que é uma chave, né, para ver o mundo. É uma teoria que tem que ser trazida, sim. E a Melanie Mitchell, né, eu estava falando que eu comentei com você, né, depois que a gente combinou aqui, eu voltei lá para o curso que eu fiz, que ela era a professora e tal, e ela classifica, né, vários jeitos de olhar para a complexidade, onde usa, e ela menciona lá explicitamente evolução, aprendizagem, adaptação, né, então acho que é interessante
talvez ela não esteja falando isso ou não esteja tão forte no livro dela, mas uma das entrevistas recentes que eu vi com ela também sobre a inteligência artificial generativa, e tal, ela também menciona, né? Já Sim, está, acho que isso talvez esteja mais forte. Mas o ponto que eu ia trazer, ele tem a ver com isso. E uma das entradas, por exemplo, é do David Sloan Wilson, que é um biólogo evolucionista, sim. né, que você conhece, que fez E, a aliás, teoria. nós nos conhecemos num diálogo sobre ele, se não me engano. Você Isso. fez, você tinha assistido algum vídeo desses que a gente produz e você me mandou uma observação que tinha a ver com ele, né? Com É, eu, Slow. eu, isso, eu entrevistei ele, né, lá no Uhum. IDEA, no ano passado, ali na virada do primeiro para o segundo turno das eleições, eu falei, a gente precisa, né, Uhum. baixar um pouco essa polarização. Daí ele tem uma visão muito interessante, né, de papel da religião e como é que as narrativas mexem, né, com as Uhum. pessoas. E eu quis trazer ele para essa conversa, né, de narrativas agora customizadas, né? Você manda para esse público esse tipo de narrativa, para esse outro, então você consegue juntar bancada da bala com a bancada, né, evangélica e todo mundo tá junto, fala, opa, né? Mas então, a gente fez uma conversa interessante porque ele tem essa ideia, né, da seleção multinível que ele diz, a gente compete Sim. num nível e colabora no Uhum. outro, então isso vai avançando, tá? Mas isso tem a ver com o que eu ia mencionar, que é o tema de trabalho do meu grupo, lá de Ética, Diversidade e Democracia, Uhum. né? E a gente tem um grupo que existe há mais de 20 anos, que é um grupo que estuda o desenvolvimento moral. Quer dizer, como é que a gente, né, como ser humano, vai é, aprendendo ou se desenvolvendo para participar dessa vida em sociedade, vida cidadã, né? E tem uns estudos aí muito interessantes, né? Isso tem lá desde de Piaget, que a gente sabe o quanto que ele se dedicou a entender como é que se aprende, como é que se desenvolve e tal. Mas o Kohlberg fez, né, que era lá de Harvard, ele fez esse lado de tentar entender o desenvolvimento moral. E eu acho que aí tem um ponto interessante para a gente aqui, quando fala de complexidade, que é pensar que na sociedade, tem a ver com o Sloan Wilson, por isso que eu mencionei ele, que assim, a gente sempre vai ter dentro da sociedade alguns indivíduos, por mais homogêneo que seja o grupo, né, não estou misturando cultura, né, mas aquele grupo, eu vou ter alguns indivíduos que são oportunistas. Porque para ele é vantagem, ele consegue fazer isso, mas você vai ter outros que são mais voltados para o coletivo. E existe uma Uhum. mistura, a gente chama isso em geral de níveis de desenvolvimento moral diferentes, né? Esse que é voltado para o coletivo, que não é o selfish, né? Não é o egoísta, Uhum. tal. Ele está mais avançado moralmente, né? Pelo que a gente define, ele é mais colaborativo, ele pensa mais em longo prazo, pensa no grupo, tal. Mas essa ideia de que eu tenho uma mistura de indivíduos, ela no fundo traz um equilíbrio instável para o grupo. O tempo inteiro eu tenho provocação, então eu estou aprendendo, né? O que eu faço com o ser egoísta ali dentro? Como é que a gente lida com isso, né? Então esse efeito de uma aprendizagem, isso aqui já é bem meu, tá? Não é do meu grupo que pesquisa o desenvolvimento moral. Mas quando você traz isso para o âmbito da complexidade, você pensar isso em termos evolutivos, é assim, eu nunca vou eliminar o oportunista, porque a hora que todo mundo está colaborando, eu abri um flanco para um cara que é oportunista, está todo mundo de guarda baixa, ele vem e se aproveita disso, né? Uhum. Mas ao ter algumas coisas, né, ele começa a se aproveitar, o sistema cria um sistema de imune a isso, que me permite entender o que eu faço com agressões que são suaves, né, mild, aqui nesse caso. Por quê? Porque com isso eu me fortaleço para pensar se eu tiver uma agressão de um outro grupo. Tá? Então, isso é evolucionário, é evolutivo, né? Tá? Faz parte da nossa ideia. Mas quando a gente está o tempo inteiro aqui conversando, a gente muitas vezes coloca como se os indivíduos fossem todos iguais, né? Além de não ser iguais, nessas múltiplas identidades que eles têm, eles também têm essa ideia de alguns são muito mais oportunista ou egoísta do que outros, né? E essa combinação também tem que ser levada em conta quando a gente está falando de desenhar, implementar política, fazer educação. Tá? Então, só isso que eu queria trazer, que como a gente se dedica a esse pedaço, muitas vezes a gente faz uma ciência que esquece disso, é como se ela falasse, essa complexidade aqui, ela é invisível, a gente não precisa lidar com ela. Então, eu vou pedir para vocês dois, César e Márcia, continuarem aí, e vai interromper daqui um minuto
Vai parar de gravar daqui a um minuto, mas nós continuamos na sala em seguida, mais alguns minutinhos, se vocês puderem, por favor, tá? E nem sobra, eu ia dizer, Márcia, você encerra e fala duas palavras para encerrar, mas já deu. Eu quero agradecer ao professor César, aprendi muitíssimo hoje e acho que dessa nossa conversa de hoje já vai sair muita coisa para as próximas, professor Zaili. Com certeza. Então, beleza, Sérgio, pode fechar e nós vamos continuar na sala nós três.